Uma boa noite a todos, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para ouvir a mensagem de hoje, pedindo aos bons espíritos que nos assistem a proteção e o amparo. Dando continuidade ao capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 18. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma, como a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. De todos, por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressar à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outras na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns reencarnam, os outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazerem que os retardatários progridem. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata da afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo têm para se preocuparem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais, as de natureza carnal, se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsistem no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre, no que concerne a pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse. Essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. O item 19. A união e a afeição que existem entre as pessoas parentes são índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, inicia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite nas famílias que ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de provas para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus melhoram, pouco a pouco, ao contato dos bons, que por feito dos cuidados que lhes dispensam, o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaziam, e desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na terra, como as raças e os povos. Item 20. O temor que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico, prova daquele que sente falta de amor bastante amplo para abranger o grande número de pessoas.
Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles, se fosse único. Mas tranquilize-se, os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vá encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres. É um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais lhe terão ligado na terra, a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Muito linda essa mensagem. Segundo Chico Xavier, a reencarnação foi feita para nós termos a oportunidade de evoluir. A reencarnação é a possibilidade de nos livrar das diversas imperfeições que temos. Além disso, a cada encarnação nos enfrentamos diversas provas e expiação. E são elas que nos fazem crescer espiritualmente. Com isso, chegaremos um dia na perfeição de viver plenamente de acordo com as leis divinas. Por que foi feito para enfrentar provas e expiações? Para que com isso ir evoluindo e termos todos os méritos de nossas conquistas. Não é uma prisão ou um julgamento, mas sim a vida eterna para caminhar junto à humanidade. Sigamos então o exemplo de Chico, quando diz: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. E para encerrar o nosso evangelho de hoje, vamos agradecer por esse momento, pelos presentes, pelas graças, pela oportunidade do encontro, pela oração. Vamos pedir ao Mestre Jesus que abençoe a nossa família, nossos irmãos, dando-nos o entendimento. Gratidão sempre, Pai. Agora vamos pedir a fluidificação das nossas águas que estão em nossos lares, que seja colocado nela o remedinho necessário para a cura, se for do nosso merecimento, e que assim seja.